Olá! Em setembro de 2020 entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Se você trabalha com informações de clientes ou de funcionários, você trabalha no seu dia a dia com dados pessoais e precisa conhecer essa lei. De forma resumida, o que a LGPD fala é de que os dados pessoais precisam ser rastreados. Assim como qualquer ativo dentro da empresa, você precisa saber de onde eles vêm, o que você faz com eles, quando se descarta deles. E como eu trabalho há mais de 20 anos com equipes multidisciplinares na área contratual como advogada, eu sei que para quem não é da área jurídica, apenas ler o que fazer e não como fazer gera uma certa dificuldade. Além disso, diariamente são negociados contratos com dados pessoais envolvidos ali dentro. E se o gestor do contrato não sabe o que precisa prestar atenção, pode acabar se amarrando numa negociação que vai gerar um prejuízo muito grande lá na frente por não ter condições de cumprir a lei naquelas condições contratadas. Pensando nisso, eu peguei uma parte da lei, exclusivamente a parte que fala dos dados dos clientes, e aí foi pensando em empreendedor individual, em quem é MEI, em quem é profissional liberal, pessoas que têm uma estrutura enxuta, que praticamente todos os seus contratos são contratos por adesão, ou seja, não tem como negociar a cláusula, ou concorda ou não concorda, mas que na hora de ler o que está contratando, precisa perceber outros fatores além do preço e das condições de pagamento. É muito importante naqueles contratos em que há dados pessoais, ou seja, você vai captar algum tipo de informação do cliente, que você tenha um novo olhar nas negociações e no que exige dos fornecedores e dos seus prestadores de serviço. Foi pensando nisso, nesse público, em quem não tem equipe, em quem não tem um sistema customizado, que só utiliza softwares desses de prateleira, que você contrata e do jeito que tá, fica templates, etc. E numa estrutura mais enxuta, que eu fiz o curso LGPD para MEI. Eu coloquei esse título, apesar dele ser perfeitamente útil para qualquer pessoa que trabalha com dados pessoais, eu coloquei esse nome para chamar a atenção que quem é MEI também precisa saber sobre dados pessoais. E se a pessoa é MEI, eu sei que ela não tem equipe. Então, deixando muito claro, eu não vou falar de folha de pagamento, não vou falar da questão dos dados dos funcionários, mas exclusivamente o dos clientes, que é, de certa forma, a vitrine que todos nós temos perante a sociedade. Hoje, inclusive, as multas referentes à LGPD, elas não são aplicáveis. Falta ainda a Autoridade Nacional de Proteção de Dados regulamentar uma série de matérias. E quando houver essa regulamentação, eu vou atualizar no curso. Pelo menos até dezembro de 2021, eu garanto tirar todas as dúvidas e também atualizar qualquer alteração que haja na interpretação da lei. Isso é muito importante porque provavelmente no seu dia a dia você não vai ficar se lembrando que tem que atualizar alguma coisa. Talvez você esteja se perguntando: Gisele, eu tenho ouvido falar de implementação da LGPD. É isso que o curso oferece?
A proposta do curso é diferente. Se você não tiver nenhum funcionário, pode ser sim que o curso equivale a saber como implementar a LGPD no seu negócio. Agora eu vou dar um exemplo. Quando eu digo você precisa desfragmentar os documentos que você não vai mais usar, a minha informação vai ser simplesmente essa. Eu não vou desenhar dentro do seu escritório da onde sai o papel, onde fica a desfragmentadora, de quanto em quanto tempo você vai fazer isso, nem vou ficar lembrando que você precisa fazer. Se você contratar um serviço de implementação, a pessoa vai criar um cronograma que você precisa cumprir, inclusive te ajudar a organizar onde que pode ficar cada tipo de informação, quem vai poder ter acesso e também quais cuidados que você precisa tomar para que esses dados não vazem. Eu somente vou falar no curso para cuidar dos dados e para lembrar que precisa descartar de uma forma que eles não venham a ser vazados. Então, o curso não dura nem 2 horas de aula, porque eu fiz bem prático, e aí, se surgir uma questão específica do seu dia a dia, eu respondo. Eu preferi fazer mais enxuto para atingir um maior número de pessoas e responder as questões específicas. Então, ele não é uma implementação que vai sentar, entrevistar, verificar como é guardado, te ajudar a organizar de uma maneira que evite que os dados circulem além do necessário, ou fazer uma reflexão conjunta contigo, se você está perguntando dados a mais ou dados a menos. Esse tipo de reflexão 1 a 1, aí é algo mais específico que teria que ser contratada com uma advogada ou alguém especializado nessa função. O curso é para te abrir os olhos do que você tem que observar quando você for fazer qualquer contratação. E na sua atividade do dia a dia, por exemplo, você vai levantar os seus contratos e aí você vai ver, fala ou não fala de dados pessoais? Circula ou não circula dados pessoais por conta desse serviço? E aí tem um checklist para você preencher. Agora, quem preenche o checklist, quem vai fazer o levantamento de quais contratos existem e quais contratos têm ou não têm dados pessoais, isso é com você. Eu só vou tirar dúvidas referentes a alguma questão que você não tenha entendido. Mas ler um instrumento e analisar para você o que seria uma implementação, isso não vai ser feito. Uma outra questão. Se você já se informou sobre os cursos sobre LGPD, provavelmente se deparou com uma série de documentos que as pessoas ensinam a redigir. Nesse curso eu falo o que precisa conter no documento, mas eu não vou dar a redação em si, porque a redação vai depender de como você trabalha. Mas eu levanto, olha, se você trabalha assim, escreva explicando isso. Se você trabalha assado, escreva que você faz aquilo. Esse tipo de informação eu vou falar, mas você vai escrever com as suas palavras ou já entregar algo bem resumido, bem direcionado com um profissional que vai escrever para você. O importante é que você não vai ficar na mão de alguém ou eventualmente responder, assinar algo que você não sabe o que está assinando, que esse é o grande risco, porque lá na frente, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vier a existir, vai ter um momento em que você vai ter que dizer, olha,
eu sou o responsável, eu sou o encarregado pelo tratamento dos dados pessoais, porque essa é uma função que a lei exige. Ou então você vai ter que dizer fulano de tal, fulana ou a empresa tal é a empresa que eu contratei para ser encarregado pelo tratamento dos dados pessoais da minha atividade. Agora, mesmo para contratar essa pessoa, é importante que você tenha uma boa noção do que está falando, para não correr o risco de terceirizar uma responsabilidade que, na verdade, pode te gerar um certo prejuízo se alguma coisa não der certo. Porque hoje as pessoas não estão ainda muito ligadas nessa questão de dados pessoais. Às vezes você ouve agora, como no início de janeiro, os milhões de pessoas que migraram do WhatsApp para o Telegram por conta da política de privacidade do Facebook. Esse tipo de movimento pode acontecer com os teus clientes se você não for transparente em relação aos dados pessoais deles. E como ser transparente, com certeza você aprende neste curso. Outra pergunta clássica: será que esse curso é para mim? Olha, se você não tem equipe, ou se mesmo tendo equipe, você quer entender de forma muito prática o que você precisa olhar no seu trabalho, e sendo o seu trabalho no setor privado, eu realmente acredito que você não vai encontrar um resumo tão mais direto e com uma linguagem tão acessível quanto a que eu fiz. Além disso, você não está apenas comprando o curso, com possibilidade de tirar dúvidas que surjam em decorrência da sua atividade. Junto com o curso até dezembro de 2021, existem as atualizações, ou seja, toda vez que a ANPD ou que houver alguma decisão judicial envolvendo dados pessoais que pode ser interessante para você, vai haver um lembrete, um aviso de que houve essa mudança. Você não vai ser surpreendido ou ficar dependendo de fake news ou informações de WhatsApp para saber o que fazer. Essa orientação do que fazer e do como fazer, eu garanto até dezembro de 2021 para a turma que está aberta no momento. Uma outra pergunta recorrente: Gisele, se eu não gostar, posso pegar meu dinheiro de volta? Lógico, o Código de Defesa do Consumidor te dá esse direito. Comprando hoje, você já acessa hoje o material e tem até 7 dias para desistir. Eu não vou te perguntar o motivo de você não querer e o dinheiro vai ser devolvido sem nenhum problema. Pode inclusive lá na frente, se quiser comprar de novo, comprar sem problema nenhum. Agora, o curso inteiro ele só é disponibilizado a partir do 8º dia. Tem um módulo chamado checklist que é só para quem não desiste, porque ele é o filé mignon do curso todo. Agora, pode assistir integralmente todo o conteúdo que não tem problema. Se depois você desistir, paciência, continuamos amigos. E como que eu faço para comprar? Aqui embaixo tem um link que leva até a plataforma da Eduz e as condições de pagamento são as condições disponibilizadas pela plataforma. Qualquer questão envolvendo o curso que não ficou bem esclarecido, que você precisa de alguma condição especial ou algo mais personalizado, que você não quer o curso, você quer um treinamento direto para sua empresa, por exemplo, o melhor canal para falar comigo é o direct do Instagram, @doutora Gisele Blankenstein.
E por sinal, esse doutora não é mero pronome de tratamento, não. Às vezes o pessoal tem um pouco de birra, eu coloco porque todo mundo fala que doutora para advogada chama mais atenção, mas eu efetivamente tenho doutorado, tá? Bem, eu acho que essas eram as dúvidas principais e sinta-se à vontade para consultar gratuitamente todo o conteúdo que tem no canal no YouTube, o conteúdo que tem no Instagram, no IGTV, e se ficar alguma dúvida referente ao curso, por favor entre em contato via o direct do Instagram.